Severino Pereira, nasci em 6 de janeiro de 1955, na cidade de Itarumã, do estado de Goiás. E quando que veio para Goiânia? Essa é uma história interessante, né? Eu vim para Goiânia em 1975, mas antes disso, eu nasci em Itarumã, é uma cidade muito pequena e não tinha como estudar, né, naquela época lá. Então, meus pais, que moravam numa fazenda naquele entorno, mudaram para Cachoeira Alta, cidade também do estado de Goiás, cidade que eu fiz o primeiro grau. Depois eu fui sozinha para a cidade de Rio Verde, que é perto aqui de Goiânia, onde eu fiz o segundo grau. E que naquela época era um curso profissionalizante, eu fiz técnico em enfermagem e científico. Então, o meu ensino médio foi feito na cidade de Rio Verde. Interessante, Pablo, aí eu despertei para esta área que eu abracei, né, que é a saúde, a enfermagem. Então, a educação profissionalizante, o curso que eu fiz, curso técnico, me deixou muito entusiasmada com a profissão de enfermagem. Então, eu vim para Goiânia exatamente para fazer o curso superior em enfermagem. Então eu não tinha assim outro objetivo, estava focado por conta dessa base na educação profissionalizante. Foi muito bom. A senhora falou que foi sozinha para Rio Verde, né? Eu poderia falar como é que foi, se a gente pudesse recordar isso, e um pouco dos seus pais. Os seus pais também são naturais aqui do estado? Eles são goianos, do interior. Sabe que foi assim uma situação bem interessante. Eu sempre interessei pelos estudos, né? Meu pai e minha mãe, eles afirmam que nós morávamos na fazenda, tinha aquelas escolas multisseriadas, ou seja, as crianças de todas as idades e de todos os níveis estudavam no mesmo ambiente, na mesma sala. E eu queria estudar. E um missionário, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, um missionário americano esteve nesta fazenda onde meu pai morava, meus avós paternos residiam, e ele fez uma leitura da Bíblia. E quando terminou aquele culto, a exposição da palavra, né, por este missionário, eu peguei a Bíblia de cabeça para baixo e repeti o que o missionário disse. Ele virou para o meu pai: essa criança é alfabetizada? Aí, ao mesmo tempo que ele fez essa pergunta, ele olhou que a Bíblia estava de cabeça para baixo, né? Aí ele disse para o meu pai naquele momento, isso eu lembro como se estivesse acontecendo agora. Eu lembro da imagem deste missionário, né? Assim, pelo menos naquele minha memória, né, de criança, eu tinha 5 anos nessa ocasião. Ele disse assim: essa criança não pode, senhor Dante, estudar aqui na fazenda. O senhor vai precisar de mudar para uma cidade, ela precisa de estudar numa escola normal. Óbvio que naquela época eu não tinha a menor ideia, e nem meus pais, do que significava isso. O que era escola normal, né? Uma escola com primeira série, segunda série, terceira, com professores específicos, né? Tudo direitinho. Esse missionário, ele disse isso, e aí eu não dei mais sossego para o meu pai. Eu tenho que mudar porque o missionário disse que eu preciso de estudar numa escola. Aí eu fantasiava, né? Eu não sabia nem o que é isso, porque para quem vai nos ouvir depois e assistir, naquela época não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então a comunicação era muito mais oral, né? As mensagens eram transmitidas de pessoa para pessoa e tal, né? Eu estou falando de 63 anos, 64 anos atrás, né? Então eu
peguei no pé do meu pai e falei, eu quero estudar igual o missionário falou, do jeito que ele falou. Não tinha a menor ideia, né? Bom, enfim, meu pai e minha mãe, eles mudaram para a cidade de Cachoeira Alta e sim, eu entrei numa escola. Só que interessante, Pablo, isso faz sentido depois na minha trajetória acadêmica, né? Esse começo, que hoje eu faço ligação, na época não, lógico. Eu cheguei em Cachoeira Alta com 5 anos de idade. Naquela ocasião, não era permitido a criança ir para a escola antes dos 7 anos. Não sei se você sabia disso, né? Então, era aos 7 anos. E minha mãe criava a irmã caçula dela, né? Que ela era mais velha do que eu, 11 anos. Então, minha tia, que morava conosco, ia para a escola e eu não, porque não tinha idade. Aí, o que aconteceu? Comecei a chorar de manhã, de tarde, de noite, porque tínhamos mudado, porque eu tinha que ir para a escola. E aí, que dia que eu ia para a escola? E a professora desta minha tia era vizinha, morava num sítio próximo ao nosso, lá do meu pai. Ela falou assim, olha, dona Flaunísia, minha mãe, né? Faça um uniforme para ela. Criança, ela vai enjoar, vai cansar, não vai querer ficar lá na escola. Eu levo, ela fica lá um pouco, quebra o encanto e ela volta. Aí a professora saiu com a minha tia, né? E vamos fazer o uniforme. A professora amanhã cedo vai me pegar. Minha mãe parou com tudo que ela estava fazendo, nós fomos numa lojinha lá na cidade, né, de Cachoeira Alta, minha mãe comprou o tecido, era verde, xadrezinho de verde, sabe? A sainha plissadinha, preguinha, blusinha branca, aquela borboletinha aqui. Minha mãe fez esse uniforme numa tarde. Quando o dia amanheceu, eu estava prontinha esperando a professora. Com minha tia, normal, né? Resumindo a ópera, eu fui para a escola e minha tia fazia naquela época o segundo ano, a segunda série do ensino fundamental, né? Então, eu sentei lá, a professora colocou, era muito pequenininha, almofadas na cadeira dela, né? Então, ela me colocou na mesa dela, mesa da professora. Colocou lá as almofadas, eu sentei lá e ela começou a ensinar a tabuada de multiplicação. 2 vezes tanto e tal. Aí ensinou para todo mundo e eu lá, né? E aí ela falava assim, fulano, 7 vezes 7, quanto é? A pessoa não respondia, a criança não respondia, eu dizia, é tanto. E tudo. E aquilo ela começou a ficar assustada, né? E falou, mas essa menina sabe tabuada? Eu nunca tinha escutado nada disso na minha vida, né? Então, é interessante, Pablo, que quando terminou a aula, aí ela me pegou pela mão, né? E foi me deixar em casa e falou assim, dona Flaunísia, a Milka não é alfabetizada, mas ela sabe a tabuada. Ela falou, que tabuada? O que é isso? Né? Enfim, aí a professora tomou uma decisão que foi muito importante na minha vida, né? Essa professora Maria Aparecida, né? Dona Maria Aparecida tomou uma decisão que foi impactante na minha vida, né? Toda, eu julgo, porque ela disse para a diretora da escola, falou, olha, a criança tem 5 anos, mas ela quer vir para a escola, ela aprendeu a tabuada de multiplicar, né, tal, que eu tinha ensinado, e nós não vamos poder deixar essa criança sem estar na escola, né? Aí a professora, a diretora, que era pedagoga, né, Dona Benedita. Dona Benedita tomou a decisão de me colocar no prezinho, que não lembro que nome tinha isso lá, assim, para brincar com as crianças. Enfim, naquele momento eu consegui ficar alfabetizada e tal, e nunca mais saí da escola, em que pese o regulamento era esse. Só que isso teve um outro problema, né? Igual, porém completamente distinto.
Quando eu fui fazer o ensino médio, em Cachoeira Alta, estava iniciando lá a implantação do ensino médio. O ensino, o ginásio, que era assim denominado na época, que eu fiz, foi muito bom. Nós tínhamos professores assim muito bons. Aí você fala assim, mas lá naquele cafundó do mundo, né, professor? Sim. Por exemplo, os professores de matemática, de física, essas noções eram dadas por engenheiros, profissionais liberais que residiam na cidade e que ajudavam a escola pública. Né? Enfim, meu professor de português era juiz, sabe? Juiz federal, lembro. Ele me dava livros, ele assinava o jornal, recebia o jornal no fórum e passava para mim, né? Então, assim, eu fui cuidada pelos professores, porque eu sempre queria ler mais. Ele mandava ler um livro. Olha, então, no final de semana, no dia seguinte eu tinha já lido o livro, né? Aquela coisa toda. Então, quando eu saí de Cachoeira Alta para fazer o ensino médio, eu tive um problema, porque eu queria, por algum motivo, que não vale a pena relatar aqui, eu queria fazer enfermagem, técnico em enfermagem, porque tinha técnico em contabilidade e outros cursos profissionalizantes, mas eu queria fazer em enfermagem. Aí, na escola de enfermagem Cruzeiro do Sul, no Hospital Evangélico de Rio Verde, tinha um curso lá muito bom, excelente. Só que para começar o curso a pessoa tinha que ter 18 anos. Eu tinha 16. Né? Aí, Pablo, não podia. Fizeram uma junta lá, o diretor-geral do hospital, que à época era o Dr. Benjamin Spadoni. Eu lembro de detalhes porque foi marcante na minha vida, né? Dona Ruth Anacleto, que era a enfermeira diretora da escola. E, enfim, eles fizeram uma reunião lá e chamaram uma psicóloga, Sueli. Falaram, olha, nós vamos fazer um acompanhamento de um semestre dessa estudante, dessa jovem. Se tudo bem, ela continua. Se não, a gente espera ela completar 18 anos. Aí foi o dia mais feliz da minha vida, porque tomaram a decisão de ver se eu não ia fazer nenhuma bobeira, né? E poderia continuar estudo. Hoje, falar isso, essa meninada aí que vai ver isso talvez, vai achar isso surreal, né? O que é isso? Mas isso existiu, né? Estou relatando uma história de muitos anos atrás. Então, eu tomei uma decisão, coloquei na minha cabeça e falei, eu vou tirar nota máxima em todas as disciplinas, não vou fazer nenhuma feiura aqui, não vou... Então, a minha turma ia para o cinema à noite, vamos no cinema. Eu falei, não posso ir no cinema. Porque eu tinha medo, veja bem que absurdo, se eu saísse e acontecesse alguma coisa, eu iria ser devolvida para os meus pais. Lá era um internato, né? Eu estudei interna, né? E com essa condição, eu não podia, a idade era menos do que era necessário para fazer aquele curso. Resumindo a ópera, deu tudo certo, né? Aí tem um detalhe também, Pablo, eu recebi uma bolsa de uma missão americana para estudar nessa escola lá, só que a minha bolsa foi cortada. Não sei se foi o 3º, 4º mês que eu estava lá, por algum motivo, Brasil e Estados Unidos, sempre alguma coisa que eu não sei exatamente, não me lembro, a bolsa foi cortada. Aí a diretora me chamou e falou assim, olha, sua bolsa foi cortada e tal, e agora como que a gente faz? Eu falei, não tenho a menor ideia, só que eu não vou parar de estudar de jeito nenhum, não sei o que. Aí o diretor do hospital, o Dr. Benjamin Spadoni, ele decidiu que o Hospital Evangélico iria me dar a bolsa, né? E aí, enfim, então fiz, e quando eu terminei o curso de técnico em enfermagem, aí eu já não tinha mais dúvida, eu quero fazer o curso superior em enfermagem.
E aí o lugar mais próximo era Goiânia, e eu vi naquela época era na Universidade Católica que tinha o curso de enfermagem. Na UFG foi criado um ano depois, né? Eu comecei em 1975, e na UFG o curso iniciou em 1976. Enfim, fiz o curso lá. É muito interessante. Eu tinha outras opções de estudar, fazer o curso de graduação no Rio de Janeiro, né? Tinha uma tia lá, tenho ainda, e eu poderia ficar lá. Mas optei por fazer aqui e não me arrependo. Acho que foi uma boa opção fazer em Goiás. Então essa formação acadêmica, né, ela veio assim na minha vida com muita convicção. E aí tem um detalhe interessante que eu acho que para a juventude presta atenção nisso, né? Quando eu coloquei os pés na universidade, que eu fiz o vestibular para o curso de enfermagem, eu fiz um compromisso comigo. Eu vou chegar no topo da carreira acadêmica. Eu não sabia nem o que era isso, sabe? Mas escutava, mestrado sei no quê, doutorado sei no quê. Eu falei, eu vou fazer tudo isso aí. Não sabia o que era, né? E aí tem um episódio interessantíssimo de cunho absolutamente pessoal que depois eu conto para você. Não, mas a gente quer saber disso também. Todas essas dimensões da sua vida são importantes para que a gente tente fazer, né, um raio-x do que é essa pessoa que construiu a UFG e constrói a UFG. Né? Uhum. Então fica à vontade. Acho que não cabe a conversa aqui, mas assim, Pablo, eu fiz escolha, a minha escolha foi a profissão, você entendeu? E não foi assim, por obrigação, foi de uma forma muito prazerosa e por convicção. Eu queria fazer um bom curso de graduação, eu queria fazer mestrado, doutorado e tal. E aí o meu sonho não era ser gestora, eu queria ser cientista, entendeu? Então eu fiz o meu doutorado com esta intenção. Queria ser cientista. E como eu trabalho com controle de infecção, é uma área que me atraiu muito, eu fiz meu mestrado, meu doutorado voltado para esta área. Quando eu terminei na Universidade de São Paulo, o doutorado, eu disse assim, bom, no mundo a gente tem referências importantes de centros de pesquisa, né? Eu estive naquela ocasião na Universidade de Virgínia, fiz um curso no laboratório do Dr. Wenzel, o papa do controle de infecção hospitalar nos Estados Unidos. Visitei o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças, e eu pensei, vou criar isso aqui em Goiás. Algo parecido, né? Só que quando eu cheguei com o título de doutor na UFG, e na época eu era também professora da Universidade Católica, então Universidade Católica não era pontifícia ainda, né? Eu falei, eu quero apresentar projeto de pesquisa ao CNPq, apresentei 2 projetos distintos, ganhei bolsa para os 2, para estudantes de iniciação científica, consegui verba, e então a minha ideia era criar, né, um grupo de controle de infecção aqui em Goiás e para lá na frente ser um centro de referência em controle de infecção no Brasil. E só que quando eu retornei do meu doutorado, eu já pus os pés aqui na UFG, vice-diretora eleita da Faculdade de Enfermagem e Nutrição, da então Faculdade de Enfermagem e Nutrição. Então, e aí na hora eu pensei assim, mas não é isso que eu quero. Mas naquela época, eu não sei se você, jovem professor, sabe disso, mas naquela época, para você se afastar para fazer mestrado, doutorado, seus pares tinham que assumir a sua carga horária.
Então, não tinha um professor substituto para ficar no meu lugar. Então, as minhas colegas, meus colegas da faculdade de enfermagem, da faculdade de enfermagem e nutrição, mas do curso de enfermagem, eles assumiram as minhas disciplinas. Foi dividido entre os colegas que tinham habilidade e competência naquela área e dividiram a minha carga horária. Quando eu retornei, eu pensei, bom, eles fizeram tanto sacrifício para que eu tivesse o título, né? Então eu vou atendê-los e assumir a vice-direção, e aí foi só o começo. Aí eu virei diretora da Faculdade de Enfermagem e Nutrição. Depois, na nossa gestão, fizemos a divisão, né, a separação das duas unidades acadêmicas. E o objetivo era ter assento no conselho universitário, né? Não tinha nenhum problema entre os dois cursos, muito pelo contrário, né? Dois cursos muito unidos, os professores, professoras bem unidas, mas queriam um espaço no poder, de poder de deliberação e de decisão da universidade, que é o Conselho Universitário. Então, separamos na minha gestão. Aí depois virei reitora 2 vezes e depois secretária de Estado da Educação. Então, eu desisti dessa história de ser cientista. Eu falei, bom, eu queria ser cientista, mas a vida me proporcionou outro caminho para continuar colaborando com a ciência, né? Porque você, na gestão, é decisiva a forma como o gestor faz para que a ciência evolua, cresça, etc. e tal. Então, foi isso. Professora, que momento foi esse da existência da ciência? Foi muito relutante da sua parte? Quando que a senhora se deu conta que talvez para fazer um pouco mais na gestão teria que abdicar um pouco da ciência, de ser cientista dura, que a gente chama, né? Olha, toda a minha formação foi com a intenção, o objetivo máximo de me tornar cientista, não só uma pesquisadora, como me qualifico, né? Eu sou pesquisadora, né? Mas para ser cientista eu precisaria de ter muito mais dedicação e foco naquele objeto, né? E para você conciliar a gestão com o papel de cientista, é possível, mas não na circunstância em que eu me encontrava na época. Porque, como eu até trouxe uma cópia do relatório aqui para você ver, a universidade de hoje é aquela lá do tempo atrás, né? Tinha muita coisa por fazer, né? A gente tinha um desafio enorme. Eu trabalhava 20 horas de relógio, eu dormia 4 horas, né? Fiquei muito tempo assim, lutando com uma equipe boa, né? Uma equipe bem comprometida, como é a equipe hoje também, né? Aliás, a universidade tem essa característica, né? As pessoas são comprometidas com o fazer universitário, em todas as suas possibilidades e tal. Então, naquele momento, eu imaginei, bom, eu não posso... E aí também foi uma escolha, sabe? Não foi uma escolha escolhida, mas foi uma escolha posta, né? E eu concordei. Não fiz isso assim, achando ruim. Fiz isso com muito prazer, né? Porque para eu alcançar o sonho sonhado, eu teria que investir muito na minha carreira, na minha vida, na minha pessoa. E eu optei por fazer tudo isso na universidade, para a universidade, com a universidade. Então a diferença é essa: ao invés de cuidar da minha carreira como pesquisadora para conseguir o status de cientista, veja bem, aqui é uma questão conceitual interessante, né, que depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas
durante todo o período que eu fui reitora da universidade, eu era pesquisadora. Eu publicava, orientava mestrado, iniciação científica, nunca desisti da iniciação científica. A iniciação científica, para mim, é importantíssimo, sabe? Importantíssimo, um programa importantíssimo. Eu costumo dizer que é a minha menina dos olhos, né? Em todos os cargos que eu ocupei, eu sempre fiz menção à importância da iniciação científica para você formar cientista, para você fazer ciência, né? Que você introduz aí o jovem nesse espaço importante de investigação. Então, naquela ocasião em que eu tinha a chance de encaminhar todas as minhas ações e projetos e tudo para a gestão, ou fazer mais ou menos e focar no meu sonho, né? Eu preferi focar na universidade, porque naquele momento, para mim, estava muito claro, Pablo, a universidade precisava muito mais do que uma dedicação maior à minha carreira. A carreira era secundária, né, naquele momento. A carreira nessa dimensão de ser cientista, né? É claro que eu continuei atuando, né? A única coisa que eu não fiz durante a minha vida acadêmica foi uma dedicação maior na extensão. Você pega meu currículo, não tem praticamente nada da extensão, né? Eu sempre me dediquei ao ensino e à pesquisa e à gestão. E também não tem nenhum problema com isso, porque eu acho que a universidade sim tem que ter tudo, mas cada docente deve escolher aquilo que ele tem maior afinidade, né? E a minha escolha foi a pesquisa, né? E não dá para você fazer tudo, né? É assim, Tana. Se a gente pudesse comentar agora, claro, da gestão da sua passagem na direção da Faculdade de Enfermagem e da reitoria, se a gente pudesse destacar algumas coisas, talvez começando pela enfermagem, a senhora já falou sobre a divisão, que proporcionou um crescimento para os dois cursos. Para os dois cursos, né? Teria mais Pablo, algumas coisas que a senhora pudesse comentar? Tem uma coisa muito interessante. E por isso que eu digo, nada acontece por acaso, né? Como eu voltei da Universidade de São Paulo com a convicção de que eu queria fortalecer a pesquisa aqui em Goiás, né? Nós fizemos um trabalho na gestão da FEM e FANUT, né? Que na época FEM era enfermagem e nutrição, para captar doutores prontos de fora. Então, e aí vem um modelo que o professor Nelson Cardoso do Amaral foi o líder, né, desse projeto na universidade, naquela época no reitorado do professor Ari Monteiro, e um pouco antes já tinha avanços nesse sentido. Colocando no modelo, a FEM recebeu 5 vagas para professor titular. E nós recebemos, como eu conhecia as pessoas, né? Não, vem para Goiás, aqui é muito bom, sabe? Falei para vários colegas, né? Eu ligava, eu cuidava, eu recebia essas pessoas, eu ia lá, sabe? Então, nós fizemos um trabalho braçal para trazer doutores para cá. Então, a Faculdade de Enfermagem e Nutrição, ela sobressaiu na universidade com esta ação de investir em pessoas. Sabe, a minha preocupação maior nunca foi em coisas, sabe? Isso aqui é muito importante, a infraestrutura é muito importante, ninguém está negando isso. Porém, se você não tiver pessoas preparadas, você pode ter a melhor infraestrutura do mundo que não vai adiantar, né? Essa era a minha convicção, né, naquela época. Então, nós buscamos melhorar o quadro de professores do ponto de vista acadêmico do curso de enfermagem. E aí tivemos concursos e lá, na época que eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado, fiz muitas amizades, conheci muita gente. Eu ligava, fulano, você não quer vir para cá? Você não tem noção do tanto que Goiás é bom. Aí eu
falava do piqui, da água quente, falava, sabe, eu vendia uma imagem muito boa de Goiás, né? E eu gosto mesmo, eu não falava isso por falar, porque realmente eu acho que aqui é uma terra boa, né? E usava assim uma expressão que as pessoas riam muito, né? Dizia assim: menino, que isso? Você fica aí perto da praia? Para que isso? Fica aqui no coração do Brasil, pulsando, né? Jorrando sangue bom por todo o país, né? E tudo, pegando uma expressão da nossa área, né? Da área de saúde. Então, assim, vem para o coração do Brasil, imagina, né? Aqui é a universidade, porque naquela época a UFG ainda não tinha toda essa infraestrutura e tudo isso que nós temos hoje, né? Hoje a UFG é uma outra universidade, está aí entre as melhores, né, nesse último ranking que saiu, né? Então ela está cada dia melhor e tal. Mas naquela época você tinha que fazer isso para levantar possibilidades. Mas foi muito interessante, foi assim. Então, na faculdade de enfermagem, se eu pudesse falar assim numa frase, né, o que eu considero que marcou a nossa passagem pela gestão da faculdade de enfermagem e nutrição, para mim foi investimento nas pessoas, estimular as pessoas para o estudo. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu ainda estava no estágio probatório. E a UFG, naquela época, fez um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para a oferta de um Minter aqui. Então, trazia o mestrado da UFRJ para a UFG na área da enfermagem. E aí eu disse para a diretora, na época, né, a professora Norma Leão, falei: Norma, eu não quero fazer um mestrado aqui, eu quero fazer fora. Então, como já 10 pessoas vão fazer este, e eu não tenho nenhum impedimento para sair, que tal? Ela, claro, só que eu tinha um problema legal, né? Eu era recém-admitida, não podia. Aí o reitor falou assim: imagina, não tem ninguém querendo, deixa a Milka aí, né? E eu fiz mestrado e doutorado na sequência. E aí, quando eu retornei com o doutorado, nós tínhamos colegas deste convênio com a UFRJ, no Minter, que não tinham concluído o mestrado. Então, eu fiquei 6 meses no meu retorno, co-orientando as colegas para a finalização dos mestrados. E deu tudo certo. Então, tivemos assim um número muito grande. Mas aí, eu orientava de tudo, né? Não era na minha linha de pesquisa. Fazia leitura crítica, o que estava, ajudava nesse sentido. Então, acho que essa foi uma contribuição interessante também. Então, acho que assim, o mais importante, o investimento em pessoas. Preocupamos com formar uma massa crítica qualificada para alavancar a faculdade de enfermagem e nutrição. Por incrível que pareça, foi isso que levou alguns colegas a indicarem o meu nome para a reitoria, né? Na verdade, o pessoal da área de matemática e de engenharia que pensaram no meu nome, não foi o pessoal da saúde, né? Milka, acho que você podia concorrer também. Então, vocês enlouqueceram? Mas, enfim, é uma outra história. Mas o motivo foi esse, né? Acho que é isso. E tem uma outra coisa que eu admiro muito, né, na nossa universidade e também que eu acho que é uma coisa que ajuda. É a união das pessoas, sabe? Porque você sabe disso. Ninguém faz nada sozinho. Pode ser a pessoa mais brilhante do mundo, não vai conseguir. Você só consegue se você tiver no coletivo a aquiescência daquela ação, né? Então, eu tive isso. As pessoas ajudaram-me muito, né? Dizer assim, que tal, vamos ver, todo mundo ia e colaborava. Foi possível por conta da união, né? Não foi
Não foi um mérito personalístico, pessoal, não. Foi uma realização coletiva, uma luta de todo mundo. Porque aqui, estou falando do que você está me perguntando sobre o meu momento, né? Mas antes disso, várias pessoas, professoras que me antecederam, inclusive na gestão, fizeram muito, né? Inclusive ações que foram mais importantes do que aquelas ações que ocorreram durante a minha gestão, né? Um enfrentamento enorme para fortalecer a enfermagem no contexto da universidade e assim por diante. Então, se fosse relatar, assim, tem ações, atividades e eventos que ocorreram antes disso que eu estou contando aqui, que foram decisivos para que a faculdade crescesse e tal. E aí, voltando para a reitoria, sabe, Pablo, eu fico pensando assim, como foi que eu cheguei lá, sabe? Já que meu plano era outro, né? Então, muitas vezes eu me perguntei, porque nós enfrentamos, para você ter uma ideia, no terceiro mês da minha gestão como reitora, nós tivemos 100 dias de greve na sequência. Começou no terceiro mês, 100 dias de greve. Foi o ano? Foi em 98. 1998, 100 dias de greve. Não sei, mas por que eu fui entrar nisso, né? Então, a explicação que eu tenho para lhe dar, né? É claro que hoje mais elaborada, né? Porque hoje eu já estou olhando um pouco pelo retrovisor, né? Foi a convicção de que o trabalho coletivo, que a força de toda a comunidade universitária vence qualquer obstáculo, sabe? Eu tinha convicção disso, certeza, sabe? Então, às vezes tinha um problema assim muito grande e a minha equipe dizia assim, Milka, eu falei, não, fica quieto, todo mundo aqui firme, então nós vamos conseguir. Você entendeu? Então, assim, um trabalho, não um trabalho individual, mas a soma de todos os talentos e as diferenças. Se você fizer um raio-x das equipes que administraram a UFG, do dia em que ela foi criada até a presente data, você percebe que as pessoas são completamente distintas, né? Inclusive em perfil acadêmico. Isso é muito bom, porque diferentes olhares vão diagnosticar diferentes possibilidades e tal, né? Então, eu acho que a minha entrada na reitoria, ela foi graças a isso, a esse envolvimento também, reconhecendo os talentos, as pessoas, a força, porque naquela época, Pablo, a universidade não tinha recurso para pagar a conta de luz, certo? No primeiro ano da minha gestão, 1998, nós administramos a universidade com 3% do orçamento, 3%. Né? Então, assim, as pessoas falam assim, enlouqueceu, Milka? Não, tá lá, pode olhar lá no Tribunal de Contas da União que você vai ver, 3% do orçamento, né? Então, a gente não tinha dinheiro para nada, para nada. Aí as pessoas diziam, ai, Milka, e agora? E o Hospital das Clínicas, né? Uma dívida enorme, né? Aquela coisa toda. Eu falei, não tem problema. Escuta, você acredita todo mundo, não sei o quê. Firmes, então vamos. Né? Então, assim, toda essa minha caminhada na gestão foi acreditando nas pessoas. Com muito estudo, muita reflexão, muita análise. Uma coisa que eu fazia, que era assim, muito prazerosa para mim, eu andava no campus, né? E eu sentava no chão com os alunos. Escuta, tinha aluno que eu nem sabia quem eu era, né? Chegava, eu dava uma disfarçada ali do uniforme de reitora, né? Sentava lá e falei, como é que as aulas, vocês estão gostando? Eu escutava cada história, né?
Aí quando descobri, é a reitora, né? Assim, mas no começo isso foi muito fácil. Depois não, óbvio, né? Que todo mundo me conhecia, mas no começo da gestão fazia isso demais. Sentava, eu ia para o restaurante universitário, comia lá. E já levei tanto chumbo com essa conversa. Mas o meu objetivo com essa estratégia de sentar na rodinha de alunos e escutar, né, tentar ouvir o que os professores diziam, era para me dar elementos para a gestão, né? Porque o olhar, você enxerga o que você tem como bagagem para ver, né? Então eu queria usar outras lentes, né? Enxergar a universidade com os olhos do segmento estudantil, do quadro técnico administrativo da universidade, porque e também dos professores, lógico, né? Mas dos professores eu já me considerava ter elementos mais consistentes para defender as necessidades dos professores, em especial na questão da pesquisa, né? Melhorar o ensino, enfim. Mas eu queria ver o que o jovenzinho estava pensando, né? O que os trabalhadores do quadro técnico administrativo estavam enxergando, né? A universidade significava o que para eles? Então eu dava uma misturada, né? Durante todo esse período eu tive muito apoio dos nossos sindicatos, né? De DCE, né? Tem um episódio interessante, teve uma greve em que a UNE planejou uma ocupação de todas as reitorias, né? Do país, todas das federais, lógico. E aí os nossos estudantes daqui, reitor, está organizando tudo isso, como que nós vamos fazer aqui? Foi, sabe, eu lembro disso e me dá assim uma sensação de profundo prazer, porque era diálogo aberto, né? Claro que tinha as críticas, as pessoas que contra, não, né? Não é paraíso, né? Gestão não é, nunca foi, né? E nunca será. Sempre tem as pessoas que não concordam e tal. Mas aí eles combinaram, né? Os funcionários também, então nós vamos fazer assim, assim, ocupar desse jeito, não arranhou nada. E teve reitoria que quebraram tudo, né? Destruíram o gabinete do reitor e tal, aquela coisa toda. Aqui em Goiás nós não tivemos isso. E eu penso que o motivo, né? Não é que penso, eu avalio que o motivo disso tenha sido essa aproximação, né? O diálogo. Eu quero saber o que você está pensando, saber ouvir, né? Acho que um bom gestor ele tem que ter um bom ouvido, né? Que ano foi isso, das ocupações? 98, a fase bastante difícil, 98, 99, 2000, 2001, né? Muita greve, muita dificuldade, né? Uma coisa assim, bem... Mas chegamos do outro lado. A respeito das suas equipes, porque o FG Memória, ele nasceu com uma curadoria que a partir da entrevista que eu estou realizando, a gente cita outras pessoas e eu vou atrás delas. A gente já entrevistou a decana da FEM, Ana Luísa Lima, que também foi sua pró-reitora. Podia falar de alguns e se puder já juntar aí algumas ações da sua gestão? Então, as equipes, porque eu tive 2 reitorados, né? Você sabe que eu acho que todos fizeram o seu máximo, né? Realmente, nós éramos muito integrados, né? Eu confiava muito neles e julgo que a recíproca também é verdadeira. Então, tem uma grande pesquisadora que foi pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, que é a Eliana, né? Acho que é uma pessoa que você poderia também conversar com ela, né? Qual a unidade? A Eliana é de qual unidade? Farmácia. Da farmácia. Né? A professora Selene, que foi da graduação, ela já é aposentada, mas é lá do IESA, que também é uma pessoa que você poderia conversar. A professora Yara Barreto, que foi da graduação no meu primeiro mandato, a Selene no segundo.
As duas foram da graduação. São pessoas muito comprometidas, né? Infelizmente, não temos mais como contar com a pessoa do professor Zé Luiz, né? Que faleceu recentemente. Uma pessoa muito especial do quadro técnico-administrativo, mas também que já é falecida, é o Gilberto, né? Gilberto era do quadro técnico-administrativo, me ajudava na comunicação. Ele é psicólogo e jornalista. E é uma pessoa, assim, muito, muito comprometida, né? Então, tem, assim, muita gente, né, das duas gestões, né? O professor Lázaro, que foi o vice na minha segunda gestão, o professor Paulo Ximenes, vice na primeira gestão, ambos são engenheiros agrônomos, né? E acho que seria bom você bater um papo com eles, que vai ver uma outra, né, dimensão. Professor Emilson, ele é da engenharia elétrica, também acho que é uma pessoa que você poderia, né, conversar. Foi da nossa gestão. Depois eu posso até te passar uma listinha das pessoas que trabalharam e que poderiam dar contribuições. Um olhar, né, diferenciado a respeito do que aconteceu. Mas eu acho assim, Pablo, primeiro que esse trabalho que vocês estão fazendo agora, né, sob a orientação da professora Angelita, da reitora Angelita, ele é importantíssimo, porque tem muita coisa que não vai estar escrito em relatório nenhum, né? Não vai estar registrado em coisa nenhuma. E aqui eu me refiro em especial às emoções, né? Agora que revivendo, né, alguns momentos da época em que eu fui diretora da faculdade, depois reitora da universidade, isso não está registrado em lugar nenhum. A força que impulsionou todo um grupo da universidade para fazer isso. E hoje, se você me perguntar, Milka, o que é que você sente assim de mais especial nessa sua trajetória na gestão? Primeiro, a solidariedade. Eu tenho um sentimento de gratidão com a UFG que é impagável e indescritível. Porque naquela ocasião, quer dizer, eu nem imaginava que eu pudesse ocupar este cargo na universidade. Os desafios. Pablo, até preconceito, né? Vamos falar a verdade, né? Até preconceitos, né? Eu fui a segunda mulher a dirigir a universidade. Então, agora, quantas mulheres muito capazes a UFG teve e tem e ainda terá? Várias, né? Mas eu fui a segunda, né? Então, na minha área, né, de conhecimento, né, também é uma área que agora não, agora você tem a enfermagem ocupando espaço aí no mundo inteiro, mas naquela época não, eu fui a primeira reitora enfermeira no Brasil, né? Então o enfrentamento das dificuldades era muito grande. Então a gratidão que eu sinto pela comunidade universitária, porque o trabalho ele foi muito exitoso, Pablo, com todas as adversidades e tal, reais. Nós tivemos um reitorado, os dois reitorados muito exitosos. Não tinha dinheiro, mas tivemos resultados interessantíssimos. E na sequência, a universidade continuou crescendo. Nós continuamos o que os colegas fizeram antes. E os colegas que agora estão e que estiveram logo depois de nós deram continuidade. A universidade tem a coisa mais linda que eu acho na sociedade, que não tem rusgas. Ninguém quer desmanchar o que o outro fez. Você está entendendo? Na universidade não existe isso. É diferente de outros lugares, né, nos espaços sociais, que um quer desmanchar o outro porque um quer ser melhor do que o outro. Na universidade não existe isso, né?
Ninguém quer ser melhor do que o outro. Cada um faz o seu máximo naquele momento, dentro do que foi possível. Então, por esse motivo, eu tenho, assim, primeiro, uma gratidão enorme à comunidade universitária pela confiança, pelo apoio, porque não foi só isso, só confiança. Caminhamos juntos, né? Tem histórias, assim, extraordinárias em relação a Catalão, Jataí, Goiás, Rialma, que já está no outro espaço, né? Quer dizer, é só quem viveu ali naquele momento para saber o que realmente aconteceu, né? Só que antes, os reitores que me antecederam também tiveram lutas gigantescas, né? Hercúleas, em relação aos nossos campi, né, que agora já são 2 universidades federais e tal. Talvez alguns professores destas unidades, destas 2 universidades, nem sonham o que nós passamos para eles estarem lá hoje, né? Então, eu sinto, assim, muito feliz com o apoio que a universidade deu à nossa gestão e que deu à gestão dos outros também, né? E que está dando para a professora Angelita, né? A universidade, ela trabalha assim, com um objetivo único, né? Fortalecer a ciência, o conhecimento, dar oportunidades, romper com as desigualdades sociais. Essa é a nossa luta, né? Uma luta histórica, né? Desde que o mundo é mundo, mas continuamos assim. Então, a gratidão é um sentimento que eu registro como sendo a coisa mais importante que aconteceu ali naquela época. E também a oportunidade, né? Várias pessoas aproximavam do projeto com o objetivo de contribuir, né? Ninguém estava ali para vantagem pessoal, né? Aliás, naquela época nem existia isso. Existia mais, né? E quais são os, assim, momentos de felicidade? A senhora já explicou sobre a gestão, que não é fácil, mas também não é difícil. Qual é talvez, se a gente pudesse recordar, os dramas, né, da gestão, assim, que são momentos dramáticos que se passa, e aqueles momentos que talvez tu lembre com maior carinho, de dizer assim, bom, eu fiz um bom trabalho, a minha equipe fez um bom trabalho. Olha, você sabe que eu sou uma pessoa que choro fácil, sabe? Ixi, o que eu já chorei. Eu tive, assim, crises profundas de choro em Jataí, Catalão, porque naquela época que eu fui reitora, não tinha um professor que pertencia à universidade, só os alunos. Entendeu o drama? Então, tem gente que nem sabe disso, mas eu ia para a Assembleia Legislativa na madrugada para pedir para pagar o salário dos professores de Jataí, Catalão. Eles estavam lá, nem estavam sabendo disso. Salário atrasado, aquela coisa. Então, isso foi um drama, né? Óbvio que foi um drama também para o professor Ari Monteiro, que você vai entrevistá-lo, né? Foi um drama para todos. Então, uma das coisas que me deixava muito angustiada era ter esses 2 campi cheios de alunos. Os alunos eram da UFG, cumpria todo o currículo e todas as exigências da UFG, e os professores, todos vinculados às prefeituras. Então, quando eu entrei na reitoria, eu disse, eu vou lutar para isso. E no Conselho Universitário, na nossa gestão, nós começamos a colocar algumas vagas lá. E aí você fala assim, mas que conversa é essa, Milka? Nós não tínhamos vagas. Quando a pessoa aposentava, a vaga não vinha para a universidade. O Ministério da Educação não redistribuía. Então, quem está de fora e não sabe do motivo pelo qual a universidade não tinha as condições, critica muito, fala, esse bando de gente aí não está nem aí com
conosco, etc. e tal. E não é isso. Você está entendendo? Então eu tive muito choro, muitas lágrimas, né? Nessa luta em defesa de Jataí e Catalão, né? Em especial Jataí e Catalão, mas o campus de Goiás também, que hoje é uma outra coisa, né? Na minha época era apenas uma extensão, né? Que lá oferecíamos o curso de Direito. Era difícil também, né? Então, Pablo, os campi marcaram muito. A outra coisa que mexeu muito comigo, né? Eu estou falando assim na primeira pessoa do singular, mas na verdade é com a equipe toda, né? Você me fez uma pergunta e eu estou contando, eu chorei por isso, mas minha equipe toda sofria junto, né? Nós éramos muito integrados, né? Ninguém fazia nada sem discutir, sem, né, preparo. Enfim, então, uma coisa que me incomodava muito, e aí é por conta da minha história de vida, é a universidade desta envergadura, que na época também era grande, na análise histórica, contextual ali, né? Não ter curso noturno. Uma oportunidade para o trabalhador. Então, o primeiro curso noturno aconteceu na nossa gestão, e com um detalhe, abrimos um curso noturno com a aquiescência, solidariedade, companheirismo, apoio, etc. e tal, da equipe de matemática, no escuro. Não tinha luz no campus. E aí, gente chegava para mim e falava assim: reitora, você enlouqueceu? Eu falei: não enlouqueci. Se a gente não colocar o curso, nunca vão colocar a luz. Mas na hora que os meninos estiverem aqui estudando, eu quero ver se não vão pôr luz. E foi o que aconteceu. Então, Pablo, é necessário muita ousadia, sabe? Você não pode ter medo, né? E aí o que aconteceu? E o Paulo Ximenes e eu para o campus à noite, esperar. Então, os alunos fizeram vestibular e nós fomos lá. Paulo e eu, e o Paulo era o meu vice na época, e os meninos do centro acadêmico, né, e tudo direitinho, eu cheguei para eles, tinha lá a turminha que tinha sido aprovada no vestibular, falou: eu preciso da cumplicidade de vocês. Eu sou a professora Milka, reitora da universidade, eu preciso da cumplicidade de vocês. Tá escuro, é perigoso, mas se vocês não nos ajudarem, nós não vamos ter esta universidade pública para vocês. Porque a presença de vocês aqui vai forçar o governo a tomar as providências necessárias. Aí um levantou e falou assim: reitora, se eu ficar, o curso sai? Eu falei: perfeitamente, o curso será oferecido para você. Então ele foi: então esse curso não vai fechar não, porque eu vou fazer o curso. Você está entendendo? Então, ousadia, coragem, né? Então o Pablo, tem 1000 histórias, né, que a gente poderia contar, assim, de gestos ousados, gestos simples que hoje não faz o menor sentido para ninguém, porque é isso que eu estou falando aqui, para os meninos já falam: imagina, essa Milka ficou doida, né? É que naquela época não tinha. Aí nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública, pedimos policiamento lá, então entrou a polícia montada lá. E você sabe a dificuldade que tem de colocar polícia no campus? É ou não é? Você sabe disso. O que eu fiz? Eu ia pessoalmente, conversando com estudantes, com a própria polícia. Eu fui no comandante, falei assim: põe só rapaz novo lá, põe os povos muito experientes, não da polícia, não, põe o pessoal mais, né, mais parecido com os nossos estudantes, para a gente ter um choque menor, né? Eu fiz uma reunião com os policiais, Pablo. Falou: não pode encostar um dedo pode tocar num fio de cabelo dos meus meninos. Eu falava desse jeito. Às vezes os estudantes ficavam assim com raiva, eu falava assim: meus filhos. Ele falou: eu não sou filho da senhora, não. Quando eles estavam com raiva, né?
Mas assim, então é um cenário de bastidor que hoje fica assim até sem sentido, né, uma história dessa, mas isso aconteceu na universidade, né? Também tivemos muitas dificuldades no apoio estudantil, né? Na área de restaurante universitário, moradia e tal. Então isso mexia muito comigo, né? Porque no meu entendimento a universidade é um dos instrumentos para a igualdade social, ou para reduzir, minimizar, né, as desigualdades sociais, né? Então eu ficava assim, bom, eu sou reitora dessa máquina toda aqui, né? Isso aqui está sob a nossa responsabilidade. Então, como que nós vamos fazer para viabilizar a entrada dos pobres aqui? Aí vinha aquele discurso da mídia de que só rico estudava no UFG. E aí o que nós fizemos? Nós fomos para todos os canais desconstruir essa conversa. Você está entendendo? Desconstruir isso, né? Então eu tenho, participava de tudo quanto é entrevista. Fiquei, na verdade, e todos os reitores ficaram, né, e ficam, mas na mídia espontânea, os 8 anos da UFG e 5 anos como secretário de Estado, pelas mesmas razões, né, mudando só o nível de ensino. Então, isso foi assim bem difícil, né? É óbvio que o primeiro ano foi excepcionalmente muito difícil, né? Interessante, Pablo, quando aqui na UFG a gente tem uma cultura de fazer a eleição 6 meses antes, né, do mandato. Então a minha eleição foi em junho e assumi em janeiro. Quando tivemos êxito, mas ainda, claro, não tinha acontecido a nomeação, né, e tudo. Mas eu fiquei, nossa, e agora? Porque eu dirigia uma faculdade, né? Naquela época, para aquele momento, eu era jovem, né, muito jovem. Hoje não, hoje a pessoa chega até mais cedo da reitoria, mas naquela época não. Como hoje as pessoas terminam o doutorado muito cedo, naquela época não. Você tem que ver que nós estamos discutindo coisa de muitos anos atrás. Então eu falei, nossa, e agora? Né? Porque eu me considerava muito segura na área de pesquisa, na minha área, né? Mas a universidade não é minha área, né? Aí eu fiquei 40 dias na Universidade de Columbia, em Nova York, vendo muitas coisas, e eu pedi para ver a área de humanas, né? Visitei vários grupos de pesquisa fora, eu fiquei 40 dias fora para sentir um pouco, né, como que era a universidade, né, assim, tal. E nós chegamos e montamos grupos de trabalho, fizemos uma oficina com todas as pessoas que nós escolhemos para a nossa equipe, preparatória antes do dia 6 de janeiro de 98, né? Então isso foi muito bom. Então foi assim, um momento de preocupação. E agora, eu sempre tive a convicção de que a unidade faz toda a diferença. E tem aquela metáfora do bambu, né? Então, vai todo mundo junto, vai todo mundo para cá. Então, eu sempre segui aquilo. Assim, enquanto nós estivermos todos unidos aqui, vai dar certo. Tudo vai dar certo, né? Enfrentamento no conselho universitário, né? Não tinha dinheiro, não tinha vaga, não tinha... tão não, né? E laboratórios sucateados e tal. Falei, vamos parar com esse discurso de terra arrasada. Nós vamos mostrar para a sociedade o que é que nós temos de bom para oferecer para a sociedade, como retorno do investimento aqui, né? Então isso também foi uma coisa assim muito interessante. Acho que era isso, assim, de sufoco, né, que eu passei. Eu queria saber, que eu acho que é uma
uma pergunta que não se faz corriqueiramente, mas eu acho muito importante para esse tipo de entrevista que a gente está procedendo aqui, que era sobre a sua rotina. A senhora falou que dormia pouco, né? Dormia 4 horas no relógio, trabalhava 20. Quando que isso começou a acontecer e como que a senhora administrava a sua vida pessoal do ponto de vista da alimentação? Como é que era o trânsito? Como é que a senhora se deslocava? Aonde que morava? Onde é que a senhora morava quando era reitora? Assim, 20 horas, nessas 20 horas eu comia, tomava banho, né? Essas coisas todas. Mas eu morava inicialmente ali num apartamento na Tamandaré. Antes de tudo, eu morava com meus pais no Itatiaia, encostado ali, né? É melhor. Começou por aí. Quando eu fui eleita reitora, eu morava lá com eles. Eu tinha um apartamento para cá, mas eu sou solteira, não tenho filhos, então foi fácil. Eu posso contar um negócio assim, bem Deve. pueril até? Deve. Dentro dessa sua pergunta, um dia eu entrei no meu apartamento, abri, né, o motorista me deixava em casa, né, não me lembro, não recordo a hora que foi isso, mas abri a porta, me ajoelhei, fisicamente me ajoelhei, falei, graças a Deus eu não tenho marido e nem filho aqui dentro, porque se tivesse hoje eu seria uma mulher morta. Eu estava tão cansada que eu fiz isso. Quando eu fiz isso, poucas pessoas sabem disso, que eu contei isso para algumas pessoas, né? Eu falei, Milka, você ficou doida? Né? Sabe, assim, a minha alegria de não ter, que eu podia ir direto para a cama, que eu não teria que arrumar comida, ouvir alguma conversa e falar, né? Então, assim, mas aí é uma opção de vida, sabe, Pablo? Quando eu falo assim, eu trabalhava muito, não sei o quê, mas era com tamanho prazer que eu não percebia isso, né? Meu irmão falava assim, Milka, deixa eu te contar uma coisa, o presidente dos Estados Unidos tira férias. Você é melhor do que ele? Né? Pegando a figura dos Estados Unidos como uma potência mundial e tudo, eu falei, mas não é isso. Ele é sim, você está se achando, né? Aquela coisa toda. Então, na família, eu tinha muita crítica, né? Com relação a isso, mas não era uma coisa forçada. Era desbravar, Pablo, sabe? Por exemplo, hoje, eu não acho que isso seja tão necessário. Por quê? Porque hoje tem uma equipe enorme, tem não sei quantos doutores, tem um punhado de coisas. Não era assim. Esse é o detalhe, né? Então, para quem não viu lá no começo, né, e eu estou falando do meu reitorado, mas vamos voltar lá para quando a universidade foi criada, né? Gente, como era a massa crítica, né, daquele pessoal lá da fundação, né, do Colamar Natal e Silva, né, um grande professor, pesquisador, uma figura ilustre, né, que a universidade deve muito a ele e tal, que criou a universidade, né, arriscou a própria vida para pegar a assinatura do ministro e tal, né. Então, é claro que eu não estou colocando esse momento mais importante do que lá do Colemar. Não, o dele é o mais importante de todos, né? Mas o que eu refiro é assim, a gente estava construindo uma universidade, né? E essa construção precisa de dedicação, e o número de gente é pouco, você está entendendo? O número é pequeno, né? Então hoje não, hoje nós temos mais de 2.000 doutores na universidade. Hoje é assim, ó, você tem uma dúvida? Pega o telefone, Pablo, resolve isso aí, fulano, resolve isso aqui. Você está entendendo? Lá atrás, né, quando a universidade foi criada, não era assim, né? Na minha época, que já estava mais avançado, né, nós tivemos excelentes reitores antes de mim aí e tal, antes do nosso grupo, melhor dizendo. Mas quando nós assumimos, quantas coisas... Um dia eu liguei para o reitor da Universidade de São Paulo e falei assim, professor, eu sou egressa da USP, eu estou precisando de ajuda, que dia que o senhor pode me receber? Ele falou, hoje. Eu falei, então eu vou marcar o avião aqui e aviso para o senhor. Eu não disse para ele o que era, eu falei que queria conversar com ele. Fiquei lá, ele me recebeu, né?
E a gente trocou muitas ideias, eu queria ajuda, você está entendendo? Então, porque assim, na área da saúde eu tinha mais segurança, né? Mas nas outras áreas não, então eu fui aonde eu tive a oportunidade, né, de buscar informações, ajuda mesmo, técnica, né? Eu não tinha preguiça, por isso que eu dormia pouco, porque tinha que fazer muita coisa, porque não adianta, assim, por exemplo, a minha equipe toda fazia o máximo, né? Fez o máximo, né? Mas assim, tem alguma coisa que é o reitor que tem que fazer, né? No caso, a reitora. Você sabe disso. Tem algumas atribuições que é na solidão do cargo que você vai conseguir aquilo ou não, né? Então, foi assim. Aí você pergunta, como você não viveu? Vivi, minha vida era aquilo era importante para mim. Tanto é que agora eu me aposentei de verdade, né? Quando? Dia 20 de dezembro do ano passado, de 2022, eu passei o cargo de pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da PUC Goiás para uma outra colega designada pela reitora, né, da PUC Goiás. Aí, daquele momento para cá, eu já estou curtindo a vida. Então, eu acho assim, meu perfil psicológico, eu entro de cabeça em tudo que eu vou, né? Então, naquele momento, era importante para mim fazer do jeito que eu fiz. Não, a única coisa assim que eu fico pensando, né, tem as festas de aniversário de familiares, né, da minha família e tal. Tem a foto de todo mundo, eu não estou. Nessa data, estava onde? Já estava na reunião, não sei de onde, reunião da Andifes, estava nisso, estava naquilo, estava numa reunião de pesquisa, estava num congresso científico, você entendeu? Agora, se eu tivesse a oportunidade de repetir, faria exatamente igual. Com essa bagagem que eu tenho hoje, diferente, porque os erros eu iria eliminá-los, né? Mas eu não tenho nenhum arrependimento da dedicação durante esse período, sabe? Eu me sinto muito bem por ter feito o meu máximo. Pode não ter sido o melhor, mas foi o meu máximo, o meu melhor, né? Então isso me dá, Pablo, muita segurança, tranquilidade e convicção de que cumpri aquilo que a universidade esperava de um dirigente, né? Muita convicção disso, porque as coisas que nós não conseguimos fazer, elas estavam para além das vontades, para além da competência, para além da dedicação, né? Então isso me dá muita paz. E aí, por exemplo, como eu disse a você, como eu tenho uma gratidão muito grande, um respeito muito grande à universidade enquanto ente, eu fico assim das mais feliz. Olha, eu fiz isso. Foi bom. Agora eu vou mais no cinema, agora eu faço ginástica, agora eu faço isso, faço aquilo, mas na ocasião era aquilo que eu podia fazer, me alimentava bem, lógico, né? Eu nunca descuidei, eu nunca tive problema de saúde, você entendeu? Não. Eu nunca fui sedentária, né? Eu fazia treino, né? 5 horas da manhã, entendeu? Caminhada na esteira, né? Nunca fiquei assim, eu cuidava, né? Eu sou enfermeira, eu cuidava da minha saúde, boa hidratação e tal. Mas tem uma coisa, hoje eu posso dizer isso com um pouco de segurança, vou deixar de ser muito enfática, um pouco de segurança. Quando você faz feliz, coração, sabe? Você não sofre. Né? Milka, qual era o cheiro daquele seu fardamento lá, quando foi para a escola? Lá em Rio Verde, é o Cachoeira Alta ou Rio Verde? Quando tinha 5 anos?
Nossa! Lá era Cachoeira Alta ou Rio Verde? Cachoeira Alta, porque ensino fundamental. O cheiro, não só do seu uniforme, mas um cheiro específico. E qual era o gosto da comida predileta da Milka com 5 anos? Tinha alguma coisa? Porque criança é esse negócio, né? E tem um gosto específico e gosta ou de um doce ou de uma guloseima. Duas perguntas bem específicas, se a gente consegue massagear a memória para recordar disso. Ou o cheiro da escola que tu estava iniciando lá. Assim, não tinha, eu não consigo trazer para a memória um cheiro específico, por exemplo. Hoje eu gosto muito de coisas do limão, né? Um cheiro mais da laranjeira, das flores de laranjeira. Eu gosto dessas coisas assim. Mas a sensação era muito mais de conquista, sabe? Então, puxa vida, aqui nos meus 5 anos, com meu uniforme, aquela sainha de xadrezinho verde preguiada, com aquela alcinha, blusinha branca, aquela gravatinha da mesma cor da sainha, aquele sapatinho preto com a meinha branca. Gente, ali eu era o suprassumo, você entendeu? Então, um cheiro assim de conquista, né? Olha, conquista. Mais tarde, isso para mim simbolizou possibilidades, sabe? Então, quer dizer, se você quer, você tem a possibilidade de conseguir, sim. Eu quis tanto estudar que até a legislação foi levemente alterada, né? Estou falando, a diretora tomou a decisão de falar, não, deixa essa criança aqui porque não para de chorar mesmo, então fica aqui, né? Então o gosto que eu sinto é isso, né? Comida, você sabe que eu gosto muito de folhas, né? Eu gosto de verdura, eu gosto de fruta, então qual que é a verdura? Não, gosto de todas. Eu não tenho que falar assim, você não gosta de quiabo, jiló. Amo. Gosto de quiabo, gosto de jiló, gosto de tudo. Minha mãe, quando nós éramos criança, ela cultivava hortaliça. Então a alimentação nossa era muito saudável, né? Eu não gosto muito assim de carne vermelha. Gostava muito. Hoje já não gosto mais tanto, né? Como? Lógico, né? Um churrasco, pega bem. Mas não como com frequência e a carne vermelha não me atrai mais. Mas eu acho que é a idade, sabe? A veieira vai chegando e você vai mudando também. Mas nos sabores, né? Que eu posso afirmar para você, daquele momento, né, da minha infância, é um sabor de conquista, um sabor de vitória, né? Mais de conquista do que de vitória, né? E se for colocando o cheiro e nessa minha trajetória, eu acho que tem um cheiro de prazer, sabe? E que cheiro tem o prazer? Cada um põe o cheiro que quiser, né? O meu é leve, harmonioso, equilibrado, né? É o cheiro que eu coloco nessas coisas. Professora, a senhora falou do cheiro de quando a senhora tinha 5 anos, daquele uniforme, né? E qual é o cheiro que tem a reitoria? Um perfume muito... Deixa eu ver como é que eu poderia definir. Não seria de realização, mas é uma realização. Expectativas, mas não é expectativas. É mundo idealizado, mas não é mundo idealizado. Quer dizer, é uma coisa assim, meio mista de tudo, né? A reitoria me traz um sabor de coisa boa, de contribuição mesmo social, né? Que eu acho que é o... mas eu não... Assim, eu gosto de laranjeira, então flor de laranjeira, me dá esse cheirinho gostoso. Alfazema, você entra numa lavoura de alfazema, você já teve a oportunidade de... Não.
é um perfume fora do... alfazema, laranjeira, limão, né? Maracujá. Gente, a flor de maracujá solta um perfume... É isso. Prazer, né? Conquista. Agora, nada que possa se comparar ao que ainda a universidade chegará, né? Eu acho que é um caminho, né? Desde Colemar, Natal e Silva até enquanto o mundo for mundo, a UFG estará crescendo, contribuindo com a ciência. Hoje eu olho, né, para a universidade, né? Eu estou aposentada, eu olho para a universidade com muita satisfação, porque a universidade cresceu muito, a universidade melhorou muito. E o que eu estou falando, não estou falando de tamanho, não estou falando de infraestrutura, estou falando do alcance social da universidade. Hoje nós temos pesquisas fundamentais para a garantia da qualidade de vida das pessoas, em todos os sentidos, desde as específicas da saúde até aquelas relacionadas à inteligência artificial, né? Então, olho para isso, a reitoria me dá essa sensação, né? É um lugar onde se tem expectativas para a sociedade. Não é uma expectativa pessoal, individual, que vai atender o que você quer, professor, ou o que eu quero, mas é uma possibilidade de mudança, de transformação social, de realização nesse sentido. A universidade, para mim, é um dos melhores lugares do mundo, né? Ser professor é realmente como é que eu digo? Ser professor, ser professora é muito bom, porque você ajuda todas as outras profissões. É meio chavão isso, né? Eu queria usar uma outra expressão, mas não estou conseguindo construir aqui. Mas, assim, trabalhar com as pessoas naquilo de mais precioso que ela tem, né? Que é realmente toda a sua pessoa em todas as suas dimensões, porque o professor trabalha em todas as dimensões, né? São várias áreas do conhecimento, suporta tudo aquilo, né? Para você ter uma ideia, eu me lembro da fisionomia dessa professora que me pegou pela mão aos 5 anos, me levou para a escola, né? Fazendo um favor para minha mãe para eu parar de chorar. Então, quer dizer, professor é isso, né? Ela liberta, cultiva sonhos, né? Eu tenho tanta história, né, de estudantes que passaram pelas minhas mãos, né, na iniciação científica, na graduação, nas disciplinas que eu ministrei, coisas assim importantíssimas para a vida destas pessoas, né? Então todo professor acaba deixando uma marca, né, a sua digital nos seus alunos, independentemente da área do conhecimento que o professor, a professora milita, né, trabalha e tem como distribuir. Então eu vejo isso, eu sinto, né, como pessoa, um prazer intenso. Frustração, nem sei se eu tenho isso, sabe? Assim, eu fico, é claro que eu fico muito triste com as desigualdades, né? Eu fico, sim, esqueci de contar. Eu não posso deixar de falar isso. Eu já chorei muito quando saía o resultado do vestibular, que hoje não é mais assim, né? Mas na minha época tinha um vestibular, gente, nossa, eu nem dormia. Medo de ter problema e tal. Mas quando saía o resultado do vestibular, eu nunca consegui não chorar. Por quê? Porque milhares de jovens com a nota diferente, com a diferença de 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, não entrava na universidade. Você está entendendo? Porque não tinha vaga. Então, assim, eu vi assim, alguns cursos que eram mais concorridos, notas altíssimas, e o estudante, aquele jovem, estava tendo o seu sonho barrado.
Ah, não tinha como não chorar, sabe? Eu sou chorona, já falei, né? Então, assim, era um sofrimento. Às vezes, na minha solidão do cargo, eu até que escondia, né, aquela emoção das pessoas, né? Às vezes eu não conseguia esconder, alguém via, né? Mas o que está acontecendo? O que aconteceu? Eu falei, não consigo ver essa multidão aqui sendo excluída por um processo de seleção, né? Você sabe, às vezes a pessoa tem até mais preparo do que o que entrou, mas ele estava num dia que não era bom, né? Teve algum problema de memória, teve alguma, né? Eu fui construir uma frase que não consegui. Se fosse um vestibular, já tinha sido reprovada. Você entendeu como é que é? Então, é o ser humano e suas dimensões, né? As suas dificuldades, seus obstáculos. Então, no processo seletivo, que na época que eu era reitora, era bem concorrido, né? Era uma outra metodologia, não é igual agora, né? Que é concorrido também, lógico. Exclui, né, muita gente, né? Mas naquela época eu ficava assim, não tinha, né? Eu pensei, olha aqui, quantas pessoas poderiam ter, né, a alegria a chance, a oportunidade de estudar, de vencer na vida, sabe lá o que estava por trás da vida daquele jovem, daquela jovem, né? Então eu chorava. Tinha vaga para todo mundo, né? Professora, para a gente encaminhar nossa entrevista dessa fase, se a senhora pudesse agora aqui tá na frente da Milka com 5 anos, lá que é um registro que a senhora bem colocou, o que a senhora falaria para ela, assim? Daria alguma orientação? Daria alguma dica? O que a senhora falaria para a Milka de 5 anos? Eu diria para ela, vai em frente, menina, não desiste não, o mundo é assim mesmo, é cheio de obstáculo. Pule cada um, vença, vai, confia, vá, confie. Sabe, é isso que eu falaria para ela, né? Eu acho que eu falei para ela lá naquela época, porque a doideira que aconteceu de lá até aqui, né? É muita vitória, é muito enfrentamento, muita coisa, né? Mas eu acho que eu falaria para aquela Milka de 5 anos e falo para você que está nos ouvindo. Confie, vá, acredite, lute, não desista. A vida é cheia de obstáculos, por isso é vida, por isso é assim mesmo, né? Se fosse tudo um mar de rosas, talvez não fosse tão interessante. Então, acredite, né, naquilo que é importante para você. Eu gostaria também de dizer, Pablo, que eu tenho uma confiança muito grande em Deus. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, né? Eu acredito que Deus existe. Eu acredito nos propósitos e desígnios de Deus para a minha vida. Então, por conta dessa fé, dessa convicção religiosa, pela forma como eu fui educada pelos meus pais, os obstáculos são mais leves, porque eu sempre tenho a convicção de que Deus é maior e Ele vai me sustentar. Vai dar certo. Você entendeu? Então não foi assim uma convicção gratuita, não. Alicerçada numa fé bem estruturada, né? Bem, quantas vezes, né? Eu já pensei, isso aqui eu não vou conseguir, mas Deus vai viabilizar. Estou convencida disso. E deu certo. Dava e dará certo, né? Sempre que você tem. Então a fé é muito importante, né? Eu respeito as pessoas que pensam diferente, que não têm uma convicção religiosa.
Há quem diga até que isso é uma ingenuidade, né? Acreditar. Eu não tenho nenhum problema com isso. Pode me achar ingênuo tanto que quiser com relação à crença em Deus. Eu confesso a minha fé com muita convicção, e esta fé me deu alicerce para o enfrentamento de todas as adversidades, acreditando que os propósitos de Deus são definitivos para a minha vida, né? Acho que é isso. Muito obrigado. Eu que te agradeço.